é notícia para ele aqui. Quer dizer, a não notícia ainda, o Arnaldo não assinou. É, esperado. Já tem gente na... Deixa eu falar um negócio aqui. Antes de você falar do não assinou. Oswaldo Pascoal, você vive colocando grilos na minha cabeça. Qual foi? E ontem vi um corte do Oswaldo Pascoal dizendo que o Crespo é pior que o Zubeldia como treinador. Eu fiquei horas e horas pensando nisso e que eu estou quase concordando com você. Qual o treinador disponível melhor que o Zubeldia no mercado? Então, isso não tem esse... O Carille é melhor que o Zubeldia? Mas qual é melhor, o Crespo ou o Zubeldia? São diferentes. São diferentes, eu posso te dar o meu pitaco. Eu acho muito parecidos. É que um é mais sanguíneo, vamos dizer assim, no caso do Beldia. Não, treinador de campo e bola. Eu acho parecido. Eu acho bem parecido. Parecido, você acha? Não acho do ponto... tá saindo o Zubeldia, vai chegar um cara aí que vai revolucionar. A outra questão que o Arnaldo coloca, ela é diferente, né? Bom, olhando para o mercado e tal... Sim. Né? Não, mas okay. Se você tivesse mas escolher, tá na sua frente o Zubeldia e o Crespo, para mim, sinceramente... Tenho dúvida, sabia? Tanto faz, acho que são bem parecidos. Os números são parecidos, de um e de outro. Com circunstâncias diferentes. Com um detalhe, né? Tem uma coisa que é estranha do caso do Crespo, que é o que vai assumir. O time que ele mais dirigiu foi São Paulo, na vida inteira. Então. Toda a carreira dele. Esse eu acho que é um dado importante. A favor do Zubeldia. Sim. Hã? É aquilo, Massini, eu acho que talvez o que estivesse acontecendo com o Zubeldia era um pouco a imagem da murro em ponta de faca, né? Então, a coisa pela divisão da torcida, pela questão do ambiente e tudo mais, até um ponto que ele mesmo chegou e falou, isso aqui eu nunca vi, São Paulo e Vasco. Mas, por isso que a gente sempre fala, uma coisa a convicção ou a constatação que é hora de trocar o treinador. Essa é uma situação que eu acho que o São Paulo talvez não tivesse, se o Zubeldia não tivesse tomado a frente dessa ideia. E a segunda, para qualquer troca, é quem? Tem alguém melhor? Por exemplo, na troca do Rogério pelo Dorival, sim, para aquele momento... Aí que tá, boa pergunta. Quem mais treinador para vocês, Rogério Ceni ou Dorival Júnior? Cara, depende, né? Então, mas Menzi. Mas eu acho o Dorival ainda, mas olha... Em termos de repertório, treinamento, talvez... Não, mas... Nesse caso, não. Tô falando geral. Então... Se você pegar um aspecto, esse que você citou, para mim o Rogério é melhor. Mas se você pegar o cômputo todo... Então, eu acho que aí... é mais vitorioso. Eu acho. Sim, mas também tem 200 anos a mais. Tem muito mais tempo de carreira. Mas aí que tá. Hoje o Bahia não contrataria... Hoje não. No início do projeto... O Dorival. Grupo City, ele não contrataria o Dorival. Contrataria o Rogério. Isso. Porque tá pensando... Assim Agora, o depende sempre tem que estar no... Claro. Qual que era o momento do São Paulo? Eu acho que o depende também influencia pela opção ao Crespo. Para dar um... Ele chega sem um desgaste gigante que o Zubeldia... Só para dar um exemplo sobre isso que depende muito, vamos supor que o Diniz estivesse no mercado. Ele seria um nome para o São Paulo para esse momento? Não. Mas você vai dizer que o Diniz é um técnico ruim? Não, o cara foi campeão da Libertadores. Não é ruim. É o momento. O que o Pascoalzinho me fez pensar era na capacidade de ambos. Isso, né? Exatamente. Por isso que aí circunstâncias estão aí. Interrompi o Arnaldo. Né? Não, eu acho que essa é uma boa. Eu acho que vocês estão tocando uma discussão boa, porque o Zubeldia era visto por muitos, inclusive muitos são paulinos, como o grande problema do time, que é a troca de treinador... técnico ruim. Exato. Técnico ruim, evidentemente ele não é. Que a troca vai transformar o... o técnico ruim que fica 15 jogos invictos na Libertadores. É um técnico a tal ruim. frase, troca por qualquer um, que pior não vai ser. Isso aí, Essa frase... exato. O vaziozão que tá... Primeiro eu falei o medão. Tem vaziozão na redação. O vaziozão que tá dando agora é um vaziozão. Vaziozão. É um vaziozão. E eu falei, pode ser o Crespo, se confirmado for, poderia ser outro. Se o São Paulo não trabalhar melhor, e não é o técnico nem a comissão, se o São Paulo não trabalhar melhor no segundo semestre, o presidente, o diretor,
os jogadores, o departamento médico e tal, o São Paulo vai correr risco de rebaixamento do mesmo jeito e o São Paulo não vai se classificar nas Copas. Simples assim. O treinador hoje no São Paulo, e sabe qual que é o mais interessante? É pegar os treinadores da era Casares e os seus aproveitamentos. Agora, muito parecidos. Para mim, evidentemente, tem um momento de decisão de troca agora que eu acho que era um momento duvidoso. Em alguns outros momentos existia certeza para a troca e outros momentos foram completamente precipitados, como a saída do Crespo para a entrada do Rogério. Aquilo é uma precipitação absurda. Absurda, só porque o técnico, Rogério, estava vago, estava disponível e é o Rogério Ceni. E naquela ocasião também porque o Crespo estava mais ou menos no lugar que o Zubeldia está agora. Inclusive, na tabela estava muito perto. Sim, mas não existia um maçarico, né? Não existia um maçarico na época. Existia. É que as redes sociais eram menos raivosas, a gente estava saindo da pandemia. É por isso. Então não tinha estádio, não tinha essas coisas todas. Mas a dúvida tinha. O sair tinha da muita gente falando a que o cara expectativa era o sair da pandemia com a volta do público paulatino. O São Paulo vai sair dessa situação porque ele já tinha saído das Mas tinha uma divisão muito severa da torcida na ocasião. Não era a mesma coisa que acontece agora. Porque agora as redes sociais são mais raivosas. Acho que é isso. E lembrando que